Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida. Nós começamos o programa Restaurando Vidas e eu começo com uma frase que muitas pessoas que vivem na igreja conhecem: se não vem pelo amor, vem pela dor. Você está pelo amor ou está esperando a dor para que se aproxime do Senhor? As pessoas às vezes não querem buscar a Deus, mas quando passam por uma situação difícil, uma situação dura na sua vida, elas buscam o Senhor. Interessante, não precisa nada disso. Você pode buscar o Senhor mesmo sem passar pela dor. O Senhor está de braços abertos, Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir a sua confissão e Ele quer perdoar os seus pecados. O salmista diz no Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Interessante, às vezes nós precisamos passar por uma aflição, nós já ouvimos falar de Jesus, nós já ouvimos falar do amor de Deus e não ligamos para Ele. Mas quando passamos por alguma aflição, agora sim a gente começa a buscar, a gente fica mais fiel ao Senhor, a gente fica com o coração mais quebrantado e a gente se dobra e se curva diante de Deus. As situações da nossa vida, talvez você vá passar por uma delas, que você vai ver que o dinheiro não adianta, os amigos não adianta, a influência política não adianta, só Jesus para transformar aquela situação. Não espere chegar nesse tempo, não espere ser afligido para guardar os decretos do Senhor. Busque amar a palavra do Senhor, comece a orar: Senhor Deus, desperta em mim uma paixão pela tua palavra, um desejo da tua palavra, que eu não quero esperar a dor para estar comprometido contigo, para estar realmente dobrado diante do Senhor, porque tu és o Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe durante esse dia, que você possa experimentar o melhor de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu quero conversar hoje com a Ana Beatriz. Ana Beatriz, ela é uma mulher que hoje está no caminho do Senhor, mas não foi sempre assim não. Ela deu uma volta aí fora no mundo, mas depois o Senhor a trouxe de volta. Vamos passar então essa entrevista? Recebo no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Ana Beatriz Miranda Gouveia. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Amém, paz do Senhor. Ô, irmã, você nasceu num lar evangélico. Isso. E interessante que você foi criada pela sua avó. Foi. A sua mãe, quando gerou você, ela foi para o mundo, né? Ela também era da igreja, foi para o mundo, e você ficou com a sua avó até que idade? Até os 15 anos. Até os 15 anos. E a sua avó ministrava sobre a sua vida, levava você para a igreja, como é que foi isso? Desde quando eu era criança, como eu nasci no lar evangélico, no berço evangélico, eu sempre frequentei a igreja, sempre fui firme. Sempre você teve atividade, você gostava de atividade, participava, tudo aquilo que a igreja proporciona? Sim. Era muito ativa dentro da igreja? Muito. Agora, você foi tranquila na sua adolescência, na sua infância, manteve ali firme nos caminhos do Senhor, mas na sua juventude já teve uma saidinha fora. Como é que foi isso? Quando eu entrei, comecei a estudar à noite, comecei a trabalhava durante o dia, tive amizades com outras pessoas do mundo, e acabei desviando por 2 anos da igreja, afastei. Isso aí a gente até pode deixar de alerta para os jovens de hoje. É uma pressão, o que é? Como é que é isso? As pessoas pressionam, as pessoas começam a fazer convites, alguma chantagem, sim, emocional? Eu comecei a frequentar danças com outras pessoas que me convidavam, aí foi onde eu saí dos caminhos do Senhor. E antes eu dançava na igreja. Então, isso, como era uma coisa que me atraía, comecei a frequentar um grupo de dança no mundo, um grupo de axé, entrei no grupo de hip hop e acabei saindo. Aí você foi tomando gosto por aquelas conversas, por aquele sistema e rapidamente se desviou do caminho. Fiquei 2 anos afastada. Agora, quando a senhora estava lá fora,
tinha uma saudade, tinha um desejo de voltar ou não? Tinha, até porque tinha contato com todos da minha família, já estavam firmes, né? Então eles sempre estavam falando comigo, Bia, volta, né? Você tem que permanecer nos caminhos do Senhor. E às vezes eu até ia nas festas, e no domingo às vezes ia na igreja. Só que eu não tinha atividade igual eu era, não tinha atividade fixa assim na igreja, não estava em comunhão com a igreja, apenas frequentava, eu não deixei de frequentar, mas apenas não tinha comunhão. Mas estava afastada da comunhão. Estava afastada da comunhão com os irmãos. Agora, é interessante isso, porque muitas pessoas querem ter o melhor do evangelho e o melhor do mundo. Consegue isso? Não. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água? Isso é verdade. E interessante também, você conheceu hoje o seu marido nesse tempo, né? Foi. Quando eu comecei a estudar à noite, conheci ele. E ele não tinha nenhuma ligação com o meio evangélico, com a palavra? Não, ele era católico, mas não era praticante. E quando eu engravidei, eu falei, nossa, agora eu tenho que criar juízo, né? Comecei a voltar para a igreja, isso com meu tio falando, que é o pastor Eliseu, falando para mim, todos os as minhas outras tias também, falando volta, volta. Aí eles começaram a me ajudar bastante. Eu voltei e nisso consegui levar ele junto comigo. Vocês já eram casados já nesse tempo? Não, foi onde a gente entrou em comunhão, eu tive minha filha primeiro e depois a gente casou. Tá. E foi uma experiência também marcante para você, né? Porque a gente sofre muito com os erros, não é verdade ou não? É, demais. Aquilo parece que fica no coração da gente por um tempo, né? Fica. Até quando a gente volta para Jesus, Ele nos perdoa e aquela culpa parece que vai sumindo, não é verdade ou não? É. Agora, as pessoas hoje têm uma dificuldade de voltar por caminho do Senhor, principalmente aquelas que já experimentaram. Você não acha que talvez elas digam para elas mesmas, eu não tenho mais jeito? Já que você chegou a pensar assim, eu não tenho mais jeito? A gente fica pensando isso um pouco, né? Mas nada que a ajuda dos familiares, né? Dos irmãos da igreja, para nos aconselhar, né? Para tirar isso da nossa mente. E a palavra de Deus também, né? Quando a gente medita nela. Agora, o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de perdão. Alguém que está nos assistindo, está querendo voltar para os caminhos do Senhor, está se achando sujo, impuro, contaminado, indigno. Acalma teu coração. Jesus te ama e Ele quer restaurar a sua vida como restaurou a da Ana. Basta que você se entenda como um pecador, se arrependa do estilo de vida que você tem levado, que o Senhor está pronto para recebê-lo novamente no seio da sua igreja. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de perdão e um Deus de amor. Ana, você experimentou esse amor de Deus na sua volta para a igreja? Experimentei, foi muito bom, viu? O que passou no seu coração quando você estava na dúvida e depois quando você foi recebido tanto pela igreja, né, que é o povo de Deus, e quando você sentiu que Deus tinha te perdoado? Foi uma alegria imensa, né? Porque às vezes a gente acha que eu não tenho mais jeito, foi como o Senhor mesmo disse, e depois sentir Deus abraçando, voltando àquele primeiro amor, e é uma sensação única. Agora, as pessoas também se culpam muito. Normalmente, Satanás, que é acusador, quer falar, lembra onde você estava? Lembra o que você fez? E nós temos que responder, os meus pecados estão na cruz do Calvário, o Senhor já me perdoou, já cancelou a minha dívida, e hoje nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. Você já viveu isso? Já. As pessoas já tentaram te acusar e mostrar o teu passado? Já, até mesmo os que diziam ser amigos, né? Mas através da transformação que Deus fez na minha vida quando eu voltei na vida do meu marido, isso acabou mostrando, refletiu, né, para que eles vissem que o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele tem somente coisas boas para nossas vidas, né? E eles acabaram vendo as bênçãos de Deus sobre minha vida e da minha família. Agora, esse amor da igreja em te receber, ele mexeu no coração do seu marido, que até lá ele não tinha uma experiência com o Evangelho? Mexeu muito, porque meu marido para quem conheceu ele era uma pessoa de coração duro, né? Era uma pessoa fechada, muito tímida, uma pessoa sistemática, e quem conhece ele hoje sabe o que Deus fez na vida dele. Deus amou a vida dele também e atraiu ele para a cruz
e hoje ele está em Cristo Jesus. Hoje ele Hoje está. você pode declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor? É, Sua filha está com quantos anos? vai fazer 4 anos. E ela também já está ativa na igreja, já participante? Já é uma benção. E seu esposo também participa bastante? Ele frequenta a igreja. E vocês tiveram essa experiência, então? Casaram meio ali sem a bênção e depois foram abençoados extremamente pelo Senhor. E Deus, você acha que Deus tem mais para a sua vida? O que você espera da sua vida espiritual? O melhor de Deus, né? Porque espero mais crescimento e sei que a minha vida, da minha família, está debaixo do propósito de Deus. Agora, lá na igreja, hoje nossos filho com 4 anos, eles são bem bombardeados também. Já nas escolinhas, eles querem ensinar coisas que a Bíblia não ensina e que a Bíblia até mesmo condena. Na televisão, né? Aparecem ali programações que começam a colocar no coração e na cabecinha dos nossos filhos. Como é que você tem lidado com a sua filha para ela se manter firme no caminho do Senhor? Eu leio a palavra com ela, eu ensino ela que deve frequentar a igreja, eu ensino ela a orar, fazer orações, né, junto na hora de dormir, no horário das refeições. Sempre ensino ela que o melhor é estar na casa do Senhor. E ela é uma criança que já sabe cantar louvores, é uma criança que já sabe orar. Quer dizer que a mãe e o pai, eles devem ter um carinho maior e um tempo maior de disponibilidade para com os filhos. E junto com a palavra de Deus. Porque se você não ensinar a palavra, lá na escola ela não vai aprender a palavra, né? A televisão dificilmente vai ensinar a palavra, não é verdade? Não? Os amiguinhos aí que não têm Jesus também não vão ensinar a palavra, muito pelo contrário, né? Então nós temos que reforçar os nossos filhos, buscando orientação com a palavra, vida de oração, vida de santidade, para que elas possam resistir, né, nos dias maus. Tem que ser assim. Agora, o que você sonha para a tua filha? E que ela não se desvie dos caminhos do Senhor, né? E que ela possa permanecer firme até a vinda de Jesus, né? Amém. Hoje eu vejo que as mães sonham muito que o filho fale 3 idiomas, que o filho consiga um emprego que ganhe muito dinheiro, mas nós cristãos, o que temos de privilégio é ter um filho no caminho do Senhor, não é verdade ou não? É verdade. Porque essa vida aqui dura 70, 80, no máximo 90, 100, mas tem uma eternidade para ser vivida para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Então eu queria orientar você, pai, você, mãe, invista um tempo especial com seus filhos, converse, leia a Bíblia. Olha, hoje nós temos um grande repertório, né, para ensinar os nossos filhos. Nós temos a Bíblia da criança, a Bíblia do bebê, a Bíblia do jovem, a Bíblia do adolescente, toda ela com uma linguagem apropriada para as diversas faixas etárias. Então, à noite, não coloque seu filho para assistir qualquer coisa, não converse coisas vãs perto de seus filhos, mas ensine o caminho do Senhor, ore junto, leia a palavra de Deus junto, cante louvores junto, porque assim ele vai guardar aquilo no coração e essa semente vai brotar e vai produzir muitos frutos. Eu queria agradecer você, André, pelo carinho que você teve, pela disposição que você teve de ministrar e de ser ministrada também pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Amém? O programa Restaurando Vidas volta já já.
falar um pouquinho hoje sobre rebelião contra Deus. Nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que Deus cuida de todas as coisas, nós sabemos que Ele tem todo o poder, mas muitas vezes no seio da igreja há uma rebelião contra Deus. Mesmo Deus prometendo, mesmo Deus dando as visões, dando a direção, nós queremos a nossa própria direção. Eu quero contar uma história para vocês que está em Números, capítulo 14. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo de número 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha que maravilha, hein? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o poderemos devorar. Retirou-se dele seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos traz consolo, a Tua palavra nos traz direção, e nós queremos suplicar hoje. Traz, Senhor Deus, uma porção abundante da Tua palavra, para ficar arraigada nos nossos corações, para gerar ali uma semente produtiva. Senhor Deus, não nos deixa indiferente diante da Tua palavra, porque a Tua palavra é a própria vida. Senhor Deus, eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada e que a palavra vá de acordo com a sua necessidade, trazendo esclarecimento, trazendo vigor, levantando e colocando essa pessoa para servi-lo cada vez mais e mais. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Aleluia. Olha que maravilha. O Senhor Deus, Ele quer o melhor para nós. Nós temos uma dificuldade em entender isso, o povo de Deus tem uma dificuldade em entender isso, aqueles que ainda estão de fora da congregação dos santos, aqueles que ainda não se decidiram para o Senhor Jesus, não conseguem de maneira nenhuma enxergar isso, que o nosso Deus não é um Deus de punição, que não é um Deus que quer só ter um robô, nada disso. Deus ama, Deus quer cuidar, Deus quer livrar, Deus quer tirar você de um caminho errado e colocar num caminho certo. E o Senhor tinha um plano, o Senhor estava salvando aquele povo da escravidão, tirou do Egito e pôs ali por caminhar pelo deserto, e o Senhor na caminhada, Ele colocou ali o seu cuidado, Ele abriu o mar, Ele fez sair água da rocha, Ele mandou o maná, que é o pão que desce do céu ali, não é verdade? Para alimentar o povo. E ele chegou agora e mandou que Moisés mandasse 12 espias para espiar a terra que ele tinha prometido a Canaã. E é interessante que esses 12 espias foram, andaram 40 dias naquela terra, trouxeram alguns frutos da terra. A terra era maravilhosa, produtiva, uma terra boa, uma terra que era cheia de farturas. E é interessante, o povo chegou e foi prestar um relatório. Daqueles 12 espias, 10 disseram: olha, essa terra é muito boa, é produtiva, é uma terra que vai formar uma grande lavoura,
mas é uma terra que tem perigos. Tem pessoas que moram lá, tem gigantes, tem pessoas ruins, e não é bom que a gente vá para lá. Nós deveríamos era voltar para o Egito, nós devemos levantar capitão, nós devemos abandonar Moisés e voltar e ser escravos. Agora, Josué e Caleb, não. Eles se prostraram, eles oraram, clamaram e disseram, olha, a terra é boa, a terra é produtiva, e se nós agradarmos a Deus, nós vamos entrar, nós vamos tomar e nós vamos expulsar aquele povo da terra. Aí o povo ficou irado, né? E o povo começou a se rebelar mesmo, diz, ó, vamos apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb, vamos acabar com esse povo. E é interessante isso, então Deus se revela ali e diz que iria punir o povo. Punir por quê? Rebelião. Punir por quê? Não acreditar no cuidado de Deus. Punir porque, depois de experimentar as maravilhas do Senhor, não se lembravam de nenhuma delas e não valorizavam aquilo que Deus estava fazendo. Como está a sua vida espiritual? Como você tem passado a sua jornada? Você está na igreja, está fora, mas você tem vivido o melhor de Deus, você tem aproveitado aquilo que Deus tem para você, você tem experimentado nesse convívio com Deus as maravilhas que só Ele pode te dar? As pessoas que se dizem ali apaixonadas por Jesus estão vivendo uma vida murcha, uma vida apagada, uma vida sem experiência extraordinária com o Senhor? Nós vemos aqui dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que veem o que Deus tem operado, mas que não creem que Ele vai continuar operando. Esses 10 espias aqui, que vieram com uma visão contrária, eles viram a produção daquela terra, eles andaram pela terra, eles experimentaram as delícias daquela terra, mas eles só viram dificuldades. Tem pessoas que na vida só olham para as dificuldades. Olha, o Senhor tem te libertado de doenças, o Senhor tem guardado os seus filhos, o Senhor tem restaurado o seu casamento, mas de repente você se apega às dificuldades, às coisas que não estão solucionadas na sua vida, coisas pequenas, e perde o melhor de Deus. Foi o que aconteceu com esse povo. Esse povo aqui, eles estavam com tudo para já entrar na terra da promessa, mas devido à dureza do seu coração, devido à murmuração, eles não entraram na terra da promessa. Murmurar é algo que ofende a Deus, é algo que desagrada o coração do nosso Deus. E como tem sido a sua vida? Você tem reclamado das situações? Eu vejo as pessoas viverem com muito e com pouco dinheiro. Eu conheço pessoas que vivem com pouco dinheiro, um salário de R$1.000, vivem 2 filhos e o casal. E eles vivem uma vida regrada, dentro ali da simplicidade, mas vivem bem. Eu conheço pessoas que ganham ali aproximadamente R$10.000, mas vivem pendurados numa vida de reclamação, numa vida de murmuração, e é interessante, 10 vezes o salário daquela outra. O que está faltando na vida dessas pessoas? Cristo Jesus, porque é Deus quem prospera, é Deus quem dá a direção certa, é Deus quem coloca equilíbrio. Se você está apaixonado por Deus, se você espera de Deus a direção para a sua vida, você está no caminho certo. E essas pessoas aqui, embora Deus conduzira elas pelo deserto, embora Deus as livrara, elas não quiseram olhar para a promessa de Deus e valorizar aquilo que Deus tinha. Olha o que elas falaram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor nessa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Essas pessoas, elas deixaram de olhar para aquilo que Deus estava preparando para elas e começaram a olhar para cada dificuldade. Elas olharam para as pessoas fortes de guerra que tinham lá, elas olharam para a circunstância deles, das suas esposas ficaram viúvas, elas olharam para as circunstâncias de voltar para o Egito e ser escravo de Faraó novamente. Quando você não olha para a maravilha que é Deus e para aquilo que Ele tem para você, você começa a se perder e você começa a achar que tudo vai dar errado. Os nossos olhos têm que estar postados no Senhor. A nossa mente tem que estar voltada para a palavra de Deus, porque esse mundo tem enredado as pessoas,
tem feito com que as pessoas caiam no consumismo, na libertinagem, numa vida totalmente apartada do Senhor. Você olha o que estão passando hoje na televisão, pessoas semi-nu, pessoas que fazem papel de bandidos, fazem papel de adúlteros, e as pessoas têm valorizado isso. É isso que o mundo quer colocar, que os planos de Deus são ruins, mas que as coisas que o mundo oferece são ótimas. E você não pode fazer como esse povo. Esse povo queria voltar a ser escravo. Esse povo não confiou no cuidado de Deus. Mas havia dois ali naquele meio, Josué e Calebe, que não se dobraram diante dos murmuradores, que não foram aqueles que falaram, olha, vamos com a maioria. Não, eles ficaram ali sob ameaça de serem apedrejados, mas eles tomaram uma palavra firme. Olha que disseram a toda a congregação, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Aquilo que o Senhor preparou para nós é muito bom. Aquilo que o Senhor tem para nós é algo muito mais especial do que aquilo que nós já experimentamos. Quando nós começamos a confiar no projeto de Deus, quando nós começamos a ter a visão de acordo com aquilo que Deus quer e de acordo com aquilo que Deus tem para nós, nós começamos a entender que os projetos de Deus são sempre melhores que o nosso. Interessante, na nossa vida aqui nós podemos alcançar algumas coisas, algumas conquistas, mas aquilo que o Senhor tem para nós é vida eterna. Não dá nem para comparar, não dá nem para tocar no assunto. É muito melhor, é muito maior. E olha o que ele fala aqui, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Se você e eu tivermos uma vida nos pés do altar, tivermos uma vida segundo aquilo que Deus espera, Ele vai nos dar a promessa e Ele vai fazer com que passemos adiante. Muitas pessoas querem experimentar o melhor de Deus, mas não querem servir esse Deus. A palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que a sua alegria seja o Senhor e os seus desejos serão satisfeitos. Primeiro, eu preciso agradar o meu Deus. Primeiro, eu preciso falar, Deus, a tua graça me basta, para depois eu começar a experimentar aquilo que Deus tem. Porque se eu não viver no pé do altar, se eu não viver uma vida prostrada diante de Deus, nem saber discernir o que é de Deus eu vou saber. E vão fazer igual aqueles 10 espias, eu vou blasfemar e eu vou murmurar contra aquilo que Deus me deu. Se o Senhor nos agradar, Ele nos vai dar uma terra ótima. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Portanto, como pão o podemos devorar. Olha que maravilha! Calebe e Josué sabiam que se o Senhor estivesse com eles, eles poderiam derrotar gigantes. Qual gigante você tem enfrentado? O que você tem passado aí? Talvez o seu filho está rebelde, o seu filho não quer mais ir para a igreja, talvez o seu casamento esteja por um fio, talvez o seu físico esteja acometido de doença maligna. Você não pode se abater, você não deve se abater. Se o Senhor se agradar de você, você pode derrubar esse gigante, você pode passar adiante, porque o Senhor vai preparar lugar. E olha o que diz aqui no final do versículo, o Senhor é conosco, não temais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos começar a praticar a palavra de Deus, a viver com ousadia a palavra de Deus, porque Deus cuida da sua vida. Que maravilhoso poder estar certo de que o cuidado de Deus vai prevalecer, poder estar certo de que Deus é um Deus que vai conosco até o fim da peleja e que a peleja não é dele, a guerra é do Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar ousadia, simplicidade, humildade para se prostrar diante de Deus, assim como eu vou fazer e vou buscar cada vez mais estar prostrado diante do Senhor. Eu te abençoo. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder da Tua Palavra e que haja hoje uma grande diferença, não só na vida dela, mas na minha vida também, e que nós possamos tomar uma decisão de ser melhores, de se realmente encurvar diante do Teu nome, que é o nome poderoso. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Pela fé posso enxergar, pela fé posso
posso tocar